dia! Estamos começando uma quinta-feira, frio, muito frio em São Paulo, com E Agora José. E Agora José, nosso programa, nosso bate-papo semanal, que a gente faz aqui pela Recreação Magazine, nesse braço educacional da Recreação Magazine, né? A Recreação Magazine é uma revista que era uma revista folheável há 10 anos atrás e hoje ela usa várias mídias, Instagram, Facebook, YouTube. Você pode seguir a gente em todas as redes sociais no @Recreação Magazine e pode entrar no nosso site no www.recreaçãomagazine.com.br. Ali você vai conseguir ter acesso a um monte de material que a gente fala sobre recreação, sobre lazer e sobre educação, em especial sobre essa educação lúdica, né? A gente gosta muito dessa educação que brinca. E a gente está hoje às vésperas da Semana Mundial do Brincar, né? Que é organizada pela Aliança da Infância. E a gente gosta muito desse tema do brincar, né? E a gente trouxe hoje, mais uma vez aqui, Mônica Cristina Monte, tia Nana, lá da Recreação, né? Para falar um pouquinho com a gente sobre esse brincar, né? Sobre a importância desse brincar, sobre esse brincar que acontece aí em todos os lugares, o tempo todo. Acontece em casa, acontece na escola, acontece no acampamento, na festa infantil, no hotel, na praça, acontece em todos os lugares que as pessoas brincam. O Pudim falou assim, ó, a semana que vem, né, é a Semana Mundial do Brincar. E aí vamos começar a falar hoje sobre o brincar e tal. E aí eu tava pensando, tava me preparando, tava pensando. E aí a Bianca, minha filha de 7 anos, falou assim, você tá se arrumando? Eu falei, eu tô, porque agora a gente vai falar sobre o programa E Agora José. E ela falou, você vai falar do quê? Aí eu falei assim, a gente vai falar da importância do brincar. Ela falou para as professoras, eu falei para todo mundo que quiser ouvir, mas hoje a gente tinha combinado, né, que uma semana a gente vai falar mais para as famílias e outra semana mais para os profissionais. Esses profissionais que a gente vem direcionando, que são os professores, os recreadores, né, todo mundo dessa área de lazer também. Aí a Bianca disse o seguinte para mim, mãe, ela tem 7 anos, você pode dizer para eles serem mais divertidos? E aí eu falei, sensacional! E aí eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, né? Pudim falou assim, vamos trazer um pouquinho da BNCC. Eu falei, lá na BNCC, que é, para quem não sabe, né, o que é, né, é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que ela é a diretriz, que ela vem da nossa diretriz curricular, né? Ela é a diretriz na educação, né? Tanto na educação particular quanto pública. E ela abriu um espaço gigantesco para a educação infantil, né? Ela colocou luz na educação infantil, ela validou o que a educação infantil tanto gritava, que era, precisamos deixar claro que essa educação infantil não é essa para a escola, que essa educação infantil garante o direito do brincar, né? E isso está muito claro, né? É uma lei federal, tem que ser cumprida por todos os estados, né, do Brasil, e um dos direitos é o direito da criança a brincar. Aí eu falei pro Pudim, isso tá claro, ó. Você lê e tá claro, é direito brincar. O que a gente precisa falar agora para essas professoras, para esses profissionais, é como brincar. É acertar a linguagem do brincar. E aí quando a Bianca disse para mim assim, ó, mãe, fala para ser mais divertido, e não é a atividade, se a atividade é divertida ou não, é a linguagem, é o jeito que eu estou me posicionando naquele brincar, é o jeito que eu acredito no brincar, são as escolhas que eu faço no brincar. Então eu acho que falando para os profissionais hoje, e aí Pudim, vamos conversar um pouco comigo sobre hoje, Pudim fala uma coisa, e ele já faz um tempo assim que ele vem com uma formação. Ele tem uma formação que fala assim, ó, só faz sentido se for sentido. E o brincar traz todo esse sentido. Eu sinto, né? Eu faço parte daquilo. E quando eu sinto aquilo, esta alegria de estar brincando, e é o brincar por brincar, e é o brincar com objetivo, e é o brincar por repertoriar. E são vários tipos do brincar, né? E tem tanta gente falando do brincar, né? Tem tanta gente falando da observação do brincar do outro, né? Quando você olha a criança brincando,
ela te diz aquilo que ela já aprendeu, que já está concretizado, e ela te aponta, e aí você monta o seu planejamento a partir dessa observação. Você observou a criança brincar e você diz, olha, nessa etapa ela já sabe. Ela já pega, ela já levanta, ela já encaixa, ela já oraliza, ela já simboliza, né? Que é o brincar simbólico. Então, olha quantos brincar, né, a gente tem, e a gente tem que explorar tudo isso. E eu acho que para explorar todos esses, né, todas essas formas de brincar, a gente tem que ter clareza desses brincar. E da onde eu quero chegar com brincar. Com cada um deles, né? Porque Exato. existem várias formas de brincar, né? Existe, né, então, um planejamento sobre o brincar, né? Então, por exemplo, eu posso planejar o brincar livre. Posso. Eu posso falar que assim, ó, durante 1 hora eu quero que as minhas crianças, isso mesmo na escola, né? Eu tô lá dentro da escola, no ensino formal, eu quero colocar materiais ali, faz parte do projeto, né? Eu coloco materiais ali não estruturados. Então eu ponho toquinho, madeirinha, bolinha, um monte de coisa que não tem cara de brinquedo ainda, não é boneca, não é carrinho, né? E deixa a criança fazer boneca, fazer carrinho, fazer ponte, fazer não sei o que, brincar e bater, e batucar, e fazer som. Sensacional essa fala do Pudim, assim, ele diz que não tem cara de brinquedo ainda. É exatamente isso que hoje a gente tem trabalhado, assim. O adulto tem muito isso bem forte, assim, essa coisa de que o brinquedo, as fábricas de brinquedo, elas estão tão estruturadas, né? E elas vêm, assim, quando nós adultos, e aí a gente vai fazer compra, por exemplo, fui diretora de uma escola gigantesca, e aí eu chegava numa determinada loja, eu adorava fazer isso, chegava lá com dinheiro, e aí também, né, com essa verba que vem para a escola, que é direcionada a esse material, aí eu olhava e falava assim, ai meu Deus, que delícia essa cozinha, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquele detalhe, que barará, que bororô, aí olha, tem o fogão, o negocinho mais faz barulho, ai eu quero 3 dessa, quero não sei o que dessa, porque o adulto gosta dessa estruturação, assim, quando você olha, a gente repara os detalhes, e aí a gente vê, e aí a gente fala, nossa, a criança vai adorar, e aí nananana, e a criança realmente vai adorar. E aí você compra todas essas coisas, né, que tem cara de coisas já com essa estrutura adulta, né, muito parecida, essa miniatura de objetos adultos, e você acha que você está fazendo um tiro certeiro. Você fala, ai gente, a criança vai adorar. Quando você vê, a criança pegou uma pecinha do lado e ela tá fingindo que é outra coisa e ela nem reparou ela nesse pegou grande um fogão, pôs deitado e tá fazendo virar um carrinho. E aí o adulto também, o professor, dá uma decepção, você fala assim, ele não sabe brincar. Por exemplo, é muito comum a gente ver os pais se decepcionarem, né, as pessoas se decepcionarem quando você dá um brinquedo para a criança numa caixa, e a caixa é tão legal que a criança brinca com a caixa e não brinca com o brinquedo, às vezes, né? Ela vai brincar com o brinquedo também. Muito Brinquedos bom. são coisas muito legais. Mas, às vezes, naquele momento da criança, a caixa é muito mais funcional para o plano que ela tinha naquele momento, né? Eu precisava mesmo de um negocinho quadradinho, que nem esse, e fazia isso, e achei a caixa sensacional para atender minhas expectativas desse momento. Então, a gente se decepciona, mas que legal que a criança brincando com a caixa, né? Essa criatividade. É muito comum a gente apresentar um Lego, um negócio de montar, um kit de montar para uma criança, e já começar a montar. A criança poderia não usar para montar, né? A gente já está a gente está pulando uma etapa da criança. A criança podia explorar sem encaixar uma pecinha na outra, sem montar nada. Ela podia seriar, ela podia fazer separar por corzinha, ela podia fazer aquilo lá virar um monte de gente, pessoinha andando. Ela podia usar de outra forma, né? Então a gente percebe que às vezes o direcionar do brincar nem sempre é funcional. Na educação infantil, a gente vem numa discussão isso dentro das escolas, forte, ainda nova, mas forte, assim, né, em algumas regiões, que quando a gente monta alguns espaços do brincar, a gente já está dizendo para a criança o que é para ela brincar, né? E aí algumas pessoas dizem assim, mas a gente está repertoriando a criança. E hoje a gente está no movimento seguinte. A gente vai repertoriar essa criança sim. Mas a gente precisa saber e ver o que ela explora. Então a gente monta um espaço
que esse espaço não tem objetos definidos, então não é um carrinho, não é uma boneca, não é, então são esses que não tem cara de brinquedo. Ainda. Porque depois eles viram. E aí a criança, ela vai brincar e ela vai explorar e ela vai usar essa imaginação, que é uma oportunidade gigantesca. Só que você não vai dizer pra ela a proposta que você tem pra ela. Você vai dizer, neste espaço, você vai pegar tais objetos, você pode fazer tais coisas, você pode não sei o que, você pode não sei o que. Não. Você deixa ela explorar esse brincar, né? Vai explorar mesmo esse brincar. Ela explorando esse brincar, ela vai te dizer como tá a coordenação motora dela, né? Como que tá a relação dela com o objeto, qual é a extensão desse corpo com o objeto, né? Qual é o simbolismo disso para ela. A partir disso, você vai repertoriar. Então, o próximo passo é você aumentar elementos nesse brincar, né? E aí você vai repertoriando essa criança nesse brincar. Então, a gente ainda, neste momento da live, está falando sobre o brincar individual, né? Que é o brincar da criança, espontâneo com o seu brinquedo. Da criatividade dela. Mas, quando a Bianca diz assim pra mim, mãe, falar para as pessoas serem mais divertidas, ela tá falando do brincar coletivo. E ela tá falando de um brincar que também é um pouco dirigido, né? A gente não está aqui de maneira nenhuma falando contra o brincar dirigido. Exatamente. Lembra que a Mônica falou sobre vários brincares, né? Então existem várias formas de brincar, várias estruturas do brincar para a criança. Então a gente tem o brincar individual, tem o brincar coletivo, a gente tem esse brincar criativo que surge do nada, sem nenhuma estrutura, desestruturado, que a criança mesmo vai estruturando. E que ela vai chamando outras crianças para esse brincar dela, né? E que ela vai fazendo relações, e isso tá lá, é direito. Mas a gente também tem um brincar que já é pré-estruturado e que também tem uma função bastante importante. Brincar de amarelinha, brincar de caça ao tesouro, brincar de pega-pega, brincar de, sabe? Elefante colorido. De jogos que já têm regras, que têm estruturas, também fazem parte do brincar infantil. Seja quando a criança toma iniciativa, porque às vezes a criança escolhe um brincar estruturado, ela junta lá 5, 6 crianças e fala assim, vamos brincar de elefante colorido. E elas conhecem as regras e elas mesmas conduzem. Então, é um jogo estruturado, né? O jogo tem uma regra, já tem uma dinâmica pré-definida e as crianças vão brincar muito ali dentro daquilo. Como também pode ser uma brincadeira proposta por um mediador, né? Então, quando a gente fala sobre recreação, quando a gente fala sobre acampamento, sobre festa infantil, tem um adulto lá, que é um especialista em crianças, né, em idades, em faixas, em estimular essas crianças, que ele propõe um jogo que é adaptado para aquela idade e ele põe as crianças, ele determina as regras, né? Um jogo às vezes que a criança nem conhece, ele cria uma magia, uma fantasia, coloca as crianças naquele mundo de fantasia e as crianças brincam dentro desse jogo. E a gente estava falando, que a semana passada, né, a gente estava comentando um pouquinho sobre isso, quando a gente falou sobre o brincar estruturado e o brincar livre, né? A gente estava comentando que mesmo nesse jogo estruturado, eu trabalho muito com acampamento, né? A gente trabalha muito com acampamento de férias, né? Nas férias a gente tem lá 150, 200 crianças brincando num sítio, num espaço super grande, num acampamento. Essas crianças, quando estão brincando de caça ao tesouro, que é uma brincadeira que tem regras super específicas, tem que achar a pista, uma pista leva para a próxima pista, em toda aquela estrutura, dentro desse brincar estruturado surgem vários outros brincares livres, né? Então isso é muito gostoso. Você vê lá 10 crianças de um grupo brincando de caça ao tesouro, tem 5, 6 brincadeiras diferentes acontecendo ali dentro, né? Porque um tá brincando de ser o mais rápido, um tá brincando de ser o detetive que encontra, um que é o cara que tá querendo resolver coisas, tem um outro brincando de outra brincadeira, ele nem sabe quantas pistas tiveram, nem achou nenhuma, ele tá brincando de uma outra coisa lá dentro, né? Que a gente nem sabe o que é. A gente tava numa formação com os monitores, né? Numa reunião com a monitoria online, que isso facilitou muito a nossa vida, né? Então a gente estava e por que eu vou trazer esse contexto? Porque muitas vezes a gente está dentro do grupo propondo essa atividade, que é uma atividade super complexa, né? Um caça ao tesouro é uma atividade super complexa desde quem monta, né? A gente fala que a gente precisa dar um curso para quem vai montar esse caça ao tesouro, né? Porque é muito fácil errar. Mas até para quem tá dentro da casa, assim, com o grupo, né, mediando esse grupo, não é conduzindo, né, a gente já nem gosta mais dessa palavra de conduzir, porque conduzir te remete a ter que, né, você vai levar para determinado lugar, não, você está mediando e o grupo tá indo, porque agora quem é o protagonista da história, e tá muito claro para todo mundo isso, são as crianças, são quem tá recebendo a atividade, né, não quem tá conduzindo. As pessoas falam, a estrela é o monitor. Não, a estrela são as crianças, não somos os mediadores, né? Então, acho que quando a gente se põe nesse lugar,
que a estrela são as crianças e nós somos os mediadores, a gente tem uma outra concepção do brincar, né? De como a gente encara esse brincar. E aí a gente falando isso pro monitor, que às vezes ele tá lá num grupo e aí uma criança fala assim, ai, olha, essa florzinha não sei o que, não, presta atenção, aqui ó, presta atenção, ó, a gente tá indo atrás aqui dessa... E aí você simplesmente acabou do brincar que estava acontecendo com aquela criança dentro de um outro brincar. E às vezes né? Essa florzinha nem é uma coisa que ele tá saindo do jogo. Não, ele vai fala falar assim, que é uma olha pista. só, o cara deixou uma pista. Tá vendo que tem umas flores aqui? Essas flores são a pista. Daí o monitor vai lá e fala assim, não, pista de papelzinho, é um papel rosa escondido. Também. Não, gente, as flores são a pista. Isso. E quando, voltando, retomando aí a questão da Bianca, falar assim, que as pessoas tinham que ser mais divertidas, a gente veio de pantufa. A gente tá de pantufa, ó. Pra falar sobre brincar e falar sobre essa questão de ser divertido. As pessoas serem mais divertidas, adultos mais divertidos, são aqueles adultos que se permitem voltar, né, a esse imaginário infantil e brincar junto, né, e participar da fantasia e até incentivar e fazer com que isso aconteça de uma maneira muito legal, né? Então, quando eu lembro de ter um amigo que chama Piolho e ele é recreador do acampamento e a primeira vez que a gente trabalhou junto, ele falou assim, eu nunca me esqueço daquela caça ao tesouro que a gente fez, porque a gente caçou várias coisas, né? Porque a caça ao tesouro foi uma coisa que a gente tinha montado rapidamente, não tinham tantas pistas assim. A gente estava com crianças de 5 e 6 anos e as crianças começaram a achar muitas pistas, né? Elas achavam muitas coisas legais, porque era um caça ao tesouro original, assim, de piratas, mesmo piratas que tinham deixado as pistas. E a gente tava, os piratas tinham deixado muitas coisas, tinham deixado parques, tinham deixado madeiras, tinham deixado... E não tinham deixado, né? Mas as crianças foram criando várias pistas e várias outras coisas e a gente foi embarcando na delas, né? Daqui a pouco estávamos nós, dois adultos, brincando com as crianças de 5, 6 anos, como se fôssemos crianças de 5, 6 anos, curtindo todas aquelas pistas, juntando um monte de pistas, carregando um monte de coisa que a gente sabia que não levava a nada, mas que estava sendo muito legal a gente levar, tinha muitos sons, muitas coisas que a gente foi pegando como pistas. E era um projeto com escola, as professoras se divertindo, morrendo de rir, porque as professoras olhavam e falavam assim, isso não é pista. A professora tinha muita vontade de falar, imagina, isso não é pista. E a gente embarcou no lógico que isso é pista, tudo é pista. E as crianças se divertiram muito. Então, quando a gente fala sobre adultos serem divertidos, é o adulto resgatar, né, essa questão dessa liberdade poética que pode ter, né, de fugir um pouquinho dessas regras tão rígidas. Não, eu montei o jogo assim, o jogo tem que ser assim. Não, a gente pode achar até outro tesouro no final, nem achar o tesouro de verdade, depois a gente pega aquele lá. Eu ia chegar aí onde você chegou, assim, adoro a nossa parceria, porque eu acho que parece que a gente fala telepaticamente. Os nossos filhos brincam com a gente, eles falam assim, vocês conversam telepaticamente. A gente jogando qualquer jogo junto, a gente jogando qualquer jogo junto, não tem que tentar enganar o outro, assim. Mas, por que eu tava falando isso? Porque eu ia falar exatamente sobre esse resgate, né? Resgatar esse brincar do adulto. Então, quando eu estou na escola, e aí eu percebo essa rigidez do adulto, né? E o adulto com criança fala, tá vendo? A coordenação motora tá ótima. Olha a pinça tá boa também, né? Aquele lá ainda não tem pinça. Eu falei, mas você já brincou de amarelinha? Não, a gente ainda não brincou de amarelinha. Aí vai brincar de amarelinha. Falar, não sabe pular amarelinha ainda. Eu falei assim, mas ele já pulou de um bambolê para um outro? Não pensei nisso. Então vamos lá, vamos brincar primeiro de pular de um bambolê para o outro, pular numa perna só, né? Pra depois a gente ir pra amarelinha. Ah, tá bom. E aí eu vou percebendo esse olhar, que é um olhar desse brincar, que é um olhar sem ser divertido, é um olhar de quase que obrigatório, né? E aí quando a BNCC ela diz que isso é obrigatório, isso é importante, porque tem gente que anula simplesmente esse brincar. E quando as crianças vêm, as crianças só queriam brincar de maneira divertida. E aí, como resgatar isso no adulto? E aí o Pudim disse isso. Alguns adultos se permitem isso. Então você percebe assim, que a roupa é confortável para eles brincar, né? Eu percebo que eu estou disposta, disponível, aberta. As minhas buscas são sobre o brincar, né? Quando eu entro, assim,
como eu gosto de olhar para o outro e brincar com o outro, né? Não só brincar com crianças, mas também brincar com os adultos, né? É uma delícia, os adultos têm outro, né? Tipo assim, a gente brinca com as palavras, né? A gente... As ironias. São uma forma de brincar. A gente até brinca com a situação do país, o brasileiro tem essa descontração, né? Porque é para gerar sentimentos confortáveis. E o brincar traz esse sentimento e fixa essa sensação. Que aí eu volto, só faz sentido se for sentido. E o brincar traz esse sentido para as coisas. Né? O brincar na escola, lógico que eu estou com um desafio muito grande e estou adorando esse desafio que eu estou tendo numa das escolas. A gente, em uma das escolas, eu estou trabalhando com um adulto, que é a Asperger, né? E ele faz parte, ele compõe esse ambiente escolar, ele é um dos orientadores também, né? E ele me questiona sobre algumas coisas que são deliciosas de explicar para ele, né? Ele fala assim, por que a criança tem que aprender a ler aos 6 anos, no primeiro ano? Ela não faz sentido. Ele fala para mim. E aí eu digo para ele, tem algumas coisas que é só a escola que ensina, né? É lógico, tem um mundo letrado e tudo mais, mas tem algumas coisas que são da escola, que é um compromisso que a escola tem, né? Que tá lá na lei, que é o direito garantido, e aí a gente vai indo para esse lado e tudo mais. Eu falei assim, mas ele pode aprender a ler brincando, mas ele pode aprender a ler com várias atividades, que não é só papel, né? Então, hoje... O brincar na escola, ele está bem relacionado, porque faz parte do planejamento, de toda a cobrança de qualquer município, que é esse o brincar com esse olhar desse objetivo, da onde eu quero chegar. Mas ele não precisa ser rígido. Ele pode ser extremamente divertido. É aí que a gente cai no termo da ludicidade, né? O lúdico, né? O lúdico, se a gente for traduzir o lúdico da sua origem, o lúdico se mistura entre jogar e brincar, né? Porque tem idiomas que não existe jogar, tem idiomas que não existem brincar, então é complicado. Para alguns idiomas, por exemplo, no inglês, play são as duas coisas. Então a gente sabe que sempre que a gente pensa que a educação tem que ser lúdica, que a desenvolvimento da criança tem que ser lúdico, a gente tem que pensar nesse brincar, né? O lúdico significa justamente esse momento desse jogo, né, da criança, desse brincar da criança. E hoje o termo lúdico se estende muito mais, né? Originalmente ele era muito mais a ação, né, de jogar, de brincar. E hoje a gente sabe que pode ter uma sala lúdica, né? Pode ter uma parede lúdica, pode ter um caderno lúdico, né? Então a gente sabe, né? Lúdico que o lúdico hoje não é só interno da pessoa. O lúdico pode ser um estímulo externo. E aí é um desafio, porque de repente você vai para uma equipe que você percebe que você tem uma professora que tem esse brincar, que ela viveu isso, que ela traz isso nas memórias. Hoje a gente vai para a formação, e aí parece que toda formação começa assim, me diga suas memórias de infância, né? Porque na realidade é esse resgate mesmo. Depende de como são essas memórias, você vai estar pondo luz em determinada ação sua, né? E ela vai dando esse perfil. Então você tem lá uma equipe que você percebe que você tem uma professora que ela não tem mesmo esse perfil, né, desse vamos brincar, o conteúdo é muito forte para ela, e conteúdo é papel, e aí ela quer ver resultado, não sei o quê. E você tem uma outra professora que isso já está implícito, então ela traz várias ideias e não sei o quê. E aí você quer que essa professora que não tem esse perfil, que não teve essa vivência, que não tem essa memória afetiva do brincar, de repente desperte para isso, ela não vai fazer isso. Mas também você não se põe, e aí você tem que se propor a dizer, eu posso ir lá na sua sala dar uma atividade? Né? A gente pode fazer uma troca nesse dia? A gente pode fazer, na rede que eu tô, a gente fala de agrupamento. Os seus alunos hoje vão passar pela sala daquela professora. Porque a gente tem essas diversas personalidades, né? É claro que a gente vai repertoriar, mas o brincar desse divertido, ele tem que ser uma composição de coisas, do acreditar, do conceito. É muito fácil falar por brincar, por recreador. Ele fez essa escolha lá atrás. Ele entendeu o que é o brincar. Então, que ele vai, às vezes o recreador erra no brincar, nas escolhas e na linguagem.
Porque às vezes ele faz um brincar reprodutivo, Exato. né? Ele viu uma pessoa fazendo uma brincadeira, deu certo com aquela pessoa, Isso. e ele vai lá e faz com outro grupo, sem avaliar o grupo, sem ter conhecimento daquela criança, se estava na idade certa, na situação certa, no momento certo, o estímulo estava ok. Então às vezes falta essa base, né, de preparação. Boa. Na década de 90, vou dar um exemplo, assim, quando a gente começou lá nas formações no final dos anos 90, 98, 99, a gente já estava trabalhando com formação de recreador. E tinha um sítio que a gente era muita criança, a gente recebia muitas crianças por dia. Chegou a receber 2.000 crianças por dia num sítio aqui em São Bernardo. E aí, o que a gente fazia? O tempo todo a gente tinha que ir atrás desses monitores. E aí eu fazia uma espécie de mentoria que eu dizia assim, as crianças chegavam, eu pegava os 2 monitores e falava assim, ó, eu vou ficar com eles aqui, vocês vão ali, e aí vocês pensem, tinha todo um roteiro, mas sempre eu deixava um espaço no meio do roteiro, a gente deixava um espaço no meio do roteiro, para que o recreador, o monitor, viesse com uma atividade que é dele. Eu senti o grupo, e agora eu acho que essa atividade vai dar certo. E eu adorava fazer isso. Eu falava, agora eu vou ficar com o grupo, eu finalizo essa atividade, vocês 2 vão lá, vocês combinam e vocês voltam com a atividade, eu não preciso saber qual é, vocês já voltam com a atividade. E esse exercício era sensacional, porque eles vinham com a atividade, e eles fazendo a atividade, eu ali, né, não intervindo, porque fazia parte, quer dizer, todo o roteiro já tinha se concretizado, era um plus, era um extra, estava respeitando, né, o cliente e tudo mais. Às vezes dava certo essa atividade, às vezes não dava. E quando dava certo, a gente discutia depois, aí a gente sempre fazia uma roda após, discutia com todo mundo que tinha dado certo, aí eles colocavam. E muitas das vezes não dava errado. E ele falou assim, mas por que aquela atividade ontem deu certo e hoje não deu? Aí eu falei, porque ontem as crianças tinham 9 anos, hoje elas tinham 5. Ou porque elas eram crianças do interior ou eram do centro da Exato. cidade. Porque às vezes tem 9 anos e tem 9 anos. É. Só que tem uma criança que tem uma experiência motora de viver no mato, de correr, Cozinhar, né? E a outra é de apartamento, de centro da cidade, nunca fez nada disso, só mexe com celular e videogame. Então também não é só a idade, né? Às Isso. vezes são as experiências anteriores. Então eu acho que o recreador, e aí falando para recreador, para monitor, ele tem esse brincar, ele é um cara divertido, já faz parte da personalidade dele, ele tem repertório, ele tem vivência, ele acredita nisso. E aí ele fez uma escolha. Ok. E aí ele precisa estudar a linguagem do brincar. Para quem eu estou me direcionando. Se é o cara do campo, se é o cara da cidade. Se são as crianças de 11 anos, se são as crianças de 5 anos, se são os adolescentes de 15 anos. Ele vai acertar a linguagem, mas ele sabe fazer o brincar. O professor não fez sua escolha. Ele fez a escolha, e principalmente o professor que se formou há muito tempo atrás, ele fez a escolha de que ele ia aprender. Ele ia ensinar. E aí ele ia ensinar o quê? Coisas importantes. E aí o brincar é o quê? Né? Então muitas vezes eu pergunto, o que o brincar é pra você? Alguns professores mais sincerões, os que não são tão sinceros, falam, é importante, o brincar é importante. Aí fica aí, o brincar é importante. Outros professores mais sincerões falam assim, é um passatempo. E aí que vem o grande desafio hoje, né? Que é falar com essa que não teve na formação, esse público que não teve na formação, essa importância do brincar, e esse desvendar do brincar, e esse vivenciar o brincar. O que eu faço hoje, Pudim, nas escolas, assim, eu brinco com as minhas professoras. E elas até riem, assim, no primeiro conselho que eu tive, eu falei pra elas, assim, olha, roupa confortável, roupa que possa molhar, tênis, canga, levar uma canga. E aí eu fiz uma lista de coisas que era pra elas levar pro conselho. E aí elas me mandaram a seguinte pergunta, não é pra gente levar as atividades dos alunos? Não, nesse não. A gente estava fazendo, era um outro tipo de experiência e tal. E elas vieram, eu pus uma semana antes. Nessa uma semana, gente, esse era o assunto da escola. Elas ficavam falando assim, o que será que vai acontecer? E eram 3 etapas, né? Eu fiz em 3 etapas. A gente ia primeiro para uma contação de história, depois a gente ia para uma atividade sensorial, e depois a gente ia para uma atividade mais estruturada.
E elas amaram, e elas saíram rindo, e elas saíram no segundo, na minha segunda formação, elas sentaram e falaram, o que a gente vai fazer hoje? Com brilho no olho. E aí eu falei, não, hoje a gente vai falar sobre o nosso planejamento. Não, tudo bem, mas antes a gente vai fazer o quê? E aí eu pensava, gente, que delícia, foi uma delícia viver o brincar, sabe? Né? Eu tive conselho a semana passada, numa outra escola também, e aí eu levei um jogo